Eu acho que a arte muda o mundo e é fundamental a gente estar dentro dela, fazendo coisas e falando, sacolejando e não deixando a juventude e as pessoas, de uma maneira geral, se entediarem pela mesmice. E aí eu vejo a sua resistência ligada, tem muito a ver com essa sua trajetória, porque é uma resistência você fazer cinema documentário no Brasil. Eu comecei a fazer arte porque eu percebi, depois do golpe de 64, que os primeiros a resistir à ditadura foram os artistas. Foi o Teatro de Opinião, né? Vianinha, Milor Fernandes, Ferreira Goulart, Sérgio Cabral, o pai. E aí eu comecei a ver aquelas pessoas resistindo, Stanislau Ponte Preta, o nosso Sérgio Porto, com Febeapá dele. É uma lista infindável. É infindável. E eu quis ser igual a eles. E você era um menino, Eu tinha 14 anos de idade. Eu com 14, 15 anos, eu falei, eu vou seguir a trilha desses caras que é boa. Você já sentiu ali? E eu fui ali. Ali eu senti firmeza. E aí eu fui atrás. E me fiz artista e comecei em 68, aos 18 anos. Ano que vem eu faço 50 anos de arte. E aí nessa caminhada, eu fui vendo os artistas resistindo. E aí eu vi o Amir Haddad, o Zé Celso, o Amir. Esse ano é emblemático por duas peças. 67, A Garotada do Rio, dirigida pelo Amir Haddad, fez o Coronel de Macambira, do Joaquim Cardoso. E que foi a peça que lançou o Roberto Bonfim e a Renata Sorrá como artistas. O Zé Celso, em 67, estreou o Rei da Vela. Encenou, foi um saculejo no país. O Amir agora está com a Antígona no palco, com o André Beltrão, e a Tempestade do Shakespeare na rua, com um grupo de teatro na rua, que representam até mendigos. Então, você tem essa mesma gente fazendo a resistência da arte hoje. E você tem uma geração nova aí, você tem jovens artistas brilhantes resistindo, fazendo coisas. Então, eu acho que a arte muda o mundo e é fundamental a gente estar dentro dela, fazendo coisas e falando, sacolejando e não deixando a juventude e as pessoas, de uma maneira geral, se entediarem pela mesmice. Coisas de 50 anos e aflorando a lembrança. Bom, vamos reconhecer que os primeiros nus que a gente conhece são bíblicos, é Adão e Eva. Adão e Eva, a história começa com dois personagens mitológicos nus. Aí, se você for nos cortes históricos, você tem as grandes representações da arte nus. Você tem o Davi. Você tem lá em Florença o Davi, você tem grandes nus históricos de grandes pintores. Há 500 anos expostos. E há 500 anos expostos, e as pessoas viajam do mundo inteiro para ver o Davi, que, segundo um amigo, a esposa do então comendador Bonfioli, daquela fábrica Sica, nesse mundo não existe mais hoje. Ela está com café aqui para mim. Pode, a gente edita. Não sei nem se você vai usar essa história.
na frente do presidente João Goulart e de Dona Maria Tereza Goulart, quando eles foram visitar Florença, junto com o casal Bonfioli, a viúva perguntou: Benê, por que um homem tão grande tem um piruzinho tão pequenininho? Parece folclórico, Mas é possível. quem me contou essa história foi o Raul Riff, que era o grande amigo do Jango e foi secretário de imprensa dele durante a presidência. Então o Nu tá aí na vida da gente há muitos anos. Né? E aí agora as pessoas se assustam com o Nu em São Paulo. O Nu em São Paulo. Ao mesmo tempo a gente vê pornografia às 7 horas da noite, qualquer canal. 2 horas da tarde. De tarde já, né? Você vê na televisão. Na televisão eu tive internado no hospital. Tudo que eu fazia era ver televisão. Cara, eu nunca vi tanto nu na minha vida. E obsceno, né? Não há beleza. Né? E era uma forçação de barra do espetáculo para poder atrair público. Aquele nu ali não era um nu sincero, era um nu comercial. Então eu acho que... Estava ali para vender, né? Eu passei, meus alunos exigiram que eu passasse um filme documentário sobre pornografia. É uma série que está na televisão agora. Eu passei o primeiro e aí eu perguntei a elas por que elas queriam que eu passasse um documentário, uma aula de documentário sobre pornografia. Ela falou, porque a gente quer ver o que essa geração vê hoje de sexo. E aí eles falaram, as meninas falaram, ninguém hoje vê a primeira cena de sexo aos 18 anos de idade. Desde os 8 anos de idade está convivendo com o sexo pela televisão, pela imprensa, diariamente, na rua, na praia. Só se fala nisso. Então por que a gente não vai discutir isso na universidade? Eu aprendi com elas. Eu aprendo muito. Então essa coisa da censura não leva a nada. A censura é o atraso sempre. O que te move a fazer sempre documentário, nunca ficção? Isso aí foi uma decisão de juventude. Quando, ali pelos anos 68, eu li os livros, porque eu era cineclubista, conhecia muitos cineclubistas, inclusive mais velhos, e um botou na minha mão os livros do Nelson Werneck Sodré. Eu comecei a ver a história do Brasil e vi, tem tanta coisa interessante para contar, a gente não conta nada. E comecei a frequentar a Cinemateca do MAN e ver muito documentário interessante e tomei conhecimento de um cara chamado Jorge Ives. Aí eu falei, eu quero fazer cinema como eles. E aí comecei a estudar e ver isso. Fui morar no Chile em 70, 72 fui para a França, e das primeiras coisas que eu fiz foi procurar 2 grandes documentaristas, que eram o Chris Marker e o Jorge Ives. E aí eu entrei nessa praia e nunca mais saí. Depois você faz documentário, você se apaixona. Porque é história, né? História, no sentido... Não só, eu acho que a própria maneira de fazer o documentário me atrai. A forma de construir o filme, para mim, é muito mais prazerosa que uma ficção. Eu não tenho nada contra a ficção, eu adoro ver filme de ficção, mas que o outro faça. Porque ficção é muito complicado, é muito... Se você resolvesse fazer uma ficção, você poderia ter escrito esse diálogo, mas você não teria tido a riqueza dessa convivência. E é essa convivência que me atrai no documentário. A história de cada um. Essa conversa, esse contato, eu sempre aprendo. Então, quando eu digo que eu dou aula, é porque eu aprendo muito mais que eu ensino. Esse curso que eu estou dando esse ano está fraco de alunos, não está...
não rendeu o que eu queria. Mas a última aula que eu dei valeu a pena. Porque meus alunos me ensinaram e nós discutimos a questão da pornografia no cinema. Eu fugi da minha praia, que é o cinema histórico, que eu ensino para eles Flyers, tipo Nanuque, Ziga Vertov, o Homem à Câmera, Jean Rouch e tal. E eles me ensinaram com um filme de televisão. Então a gente aprende muito sempre. Mas o novo, né? É sempre uma Aquilo que troca. E a ficção é muito chata. né? Ficção. Qualquer pessoa pode inventar uma história. Você passar 5 horas num set de filmagem, esperando maquiar os atores, esperando vestir os atores, afinar a luz. Chegou aqui, o Léo botou a câmera ali, botou um boom aqui na minha frente, você sentou e a gente está conversando. E está sendo uma entrevista igualmente produtiva para os dois. Pois né? Fica um registro, né? Num set, eu estaria sentado e você estaria afinando a luz, o outro estaria vestindo os atores, o outro estaria ensaiando. É muito chato. E aí você, fazendo documentário, você vai... Sempre conhecendo né? coisas novas. E trocando, né? Sempre descobrindo coisas novas. E você é um entusiasta de projetos desse tipo, né? Que tem poucos no Brasil, né? Festival Olha, eu sou um entusiasta da paixão. E a paixão que o Pedro Cavalcante e a Ana devotam por esse festival merece tudo. São duas pessoas muito queridas e que fazem com muita garra, com muita dificuldade. Desprendimento. Desprendimento, é uma paixão, é isso que me atrai. E te move a vir subir a Claro, cena, claro. né? E é essa troca que você tem, é muito bom. É muito bom, a cidade aqui é gostosa, o hotel é bom. É um passeio, né? É um passeio. É um passeio cultural. Não, eu adorei ter vindo e prometo que virei sempre, tantas vezes que for convidado. Obrigada. Obrigado.